crescendo no forno, uma planta crescendo em direção à luz ou uma gordurinha extra na barriga? O que é de comum nisso tudo? A resposta pode ser um gene. O nome desse gene? Thor. Não Thor, Thor. Mas o que esse gene faz? Em 1964, uma equipe de farmacêuticos dos laboratórios de pesquisa IARST isolou de uma bactéria do solo da ilha de Rapa Nui, também chamada de Ilha de Páscoa, um potente agente antifúngico. O composto foi batizado de rapamicina, em referência a Rapa Nui. Anos mais tarde, estudos mostraram que a rapamicina é um potente inibidor do sistema imune, tendo também atividades antitumorais e neuroprotetoras. O mecanismo de ação da rapamicina, no entanto, permaneceu oculto por mais de 20 anos, até uma série de estudos no início dos anos 90 desvendarem o mistério da rapamicina e descobrirem que a droga atua em um importante gene. Esse gene foi chamado de TOR. O gene TOR, do inglês Target of Rapamycin, está relacionado com obesidade, câncer e envelhecimento. E ganhou esse nome pois é alvo da rapamicina, ou seja, é capaz de ser bloqueado por essa substância. O gene TOR produz uma proteína que consegue controlar o crescimento das células e dos organismos. O gene da proteína TOR, uma vez que surgiu nos primeiros organismos na Terra, passou então a estar presente em diversos outros seres vivos, tais como leveduras, algas, plantas, insetos e mamíferos, como nós seres humanos. Em leveduras, a ativação da proteína TOR por aminoácidos ou glicose estimula o seu crescimento. Já a adição da rapamicina inibe esse mesmo crescimento. A falta de glicose ou aminoácidos para a levedura leva à inibição da TOR e, assim, do seu crescimento. É como se a proteína TOR sinalizasse para a levedura: não temos nutrientes, então não cresça. Ou se, como em um canteiro de obras, a Thor, como mestre de obras, dissesse aos operários: acabaram os tijolos, parem de levantar as paredes. Já as algas, por exemplo, também são sensíveis à rapamicina, assim como as leveduras. Já em plantas, a proteína Thor responde não só à oferta de nutrientes, mas também à luz. Quando a TOR de plantas é inibida, a resposta do crescimento mediada pela luz fica prejudicada. Além disso, a TOR parece responder também à auxina, um hormônio das plantas que promove o crescimento e desenvolvimento de brotos e folhas. Já em abelhas, a geleia real promove o desenvolvimento das rainhas ativando a proteína AM-TOR, nome dado à TOR das abelhas, derivado de Apis mellifera, o nome científico da espécie das abelhas. A geleia real é uma substância produzida pelas jovens abelhas operárias e a sua função é alimentar a rainha, permitindo que ela mantenha a postura de milhares de ovos. A falta de AM-TOR em insetos mutantes causa uma completa alteração do desenvolvimento das rainhas. Ao se inibir a proteína AM-TOR em larvas destinadas a se tornarem rainhas, pesquisadores descobriram que os insetos adquiriram aspectos de operárias, tornando-se menores e menos pigmentados. Por outro lado, quando as larvas desenvolvem-se normalmente em rainhas, ocorre grande atividade do gene AM-TOR. Já em mamíferos, a proteína mTOR, que é o nome dado à TOR de mamíferos, também tem um importante papel para que nossas células cresçam e proliferem em resposta à oferta de nutrientes. Alguns aminoácidos, quando estão em altas quantidades no sangue após uma refeição, por exemplo, conseguem ativar a mTOR. Fatores de crescimento, como insulina, o hormônio indicador da oferta de nutrientes no corpo, liberada pelo pâncreas após uma refeição, também ativam a mTOR. Resumindo, então, são várias as formas de ativação da proteína mTOR para que ela sinalize para a célula crescer, dividir e se proliferar. Peraí, se a rapamicina age nesses organismos vivos, por que a rapamicina afinal é produzida por uma bactéria? Bom, temos que lembrar que no solo onde essa bactéria foi encontrada, existem vários outros micro-organismos, incluindo leveduras e fungos, e que a rapamicina, portanto, pode ser usada como uma espécie de arma biológica pela própria bactéria
para inibir o crescimento de outros micro-organismos e assim favorecer o próprio crescimento. Outras armas desse tipo existem, como a penicilina, um antibiótico, nesse caso, produzido por uma espécie de fungo que tem ação antibacteriana. É realmente uma guerra de micro-organismos. Mas eu tenho uma pergunta. O que a Tor faz nas nossas células? Já falamos que a presença de nutrientes ativa a Tor e que a falta de nutrientes inibe a Tor. Mas o que a Tor controla? Bom, a TOR controla o crescimento celular, mas mais especificamente, a TOR controla a síntese, ou seja, a produção de outras proteínas. Assim, desde as leveduras até os mamíferos, a TOR, quando ativada, age sobre a maquinaria de síntese proteica das células, os chamados de ribossomos, e assim novas proteínas são produzidas. Quando pensamos no contexto dos aminoácidos, isso parece fazer muito sentido. Se há aminoácidos disponíveis no meio de cultura das leveduras ou no sangue de mamíferos, as células têm a tora ativada e esses aminoácidos, que são os tijolos das proteínas, passam a ser usados na construção dessas proteínas. No contexto da insulina, esse aspecto vai mais além, já que a insulina estimula a síntese de gorduras e de DNA. Nesse sentido, várias pesquisas mostraram que a mTOR em mamíferos está associada com obesidade e, ao mesmo tempo, com ganho de massa muscular. Isso significa, portanto, que o mesmo gene controla o ganho de gordura e de massa magra? Pois é exatamente isso. Na verdade, tudo depende da qualidade do alimento que é ingerido. Vamos considerar o primeiro caso da gordura. A insulina é um sinal de oferta de nutrientes, pois grandes quantidades são liberadas no pâncreas após uma refeição. O corpo armazena essa energia, já que não irá usar toda essa energia logo após essa refeição. A partir daí, a insulina ativa e mTOR no fígado para a produção de proteínas e na transformação de açúcares em ácidos graxos, ou seja, gordura, as quais são liberadas no sangue. Já no tecido adiposo, também conhecido como gordura, a insulina sinaliza a mTOR para a transformação dos ácidos graxos em moléculas maiores, também chamadas de triacilgliceróis, que passam a ser armazenados na forma de gordura. Já no sistema nervoso, a insulina, através da mTOR, age no cérebro e temos então a sensação de saciedade. Concluindo, se a oferta de nutrientes é muito rica em açúcares e ácidos graxos, como por exemplo numa dieta pouco saudável, a mTOR então transforma-os em gordura. Por outro lado, se a dieta é equilibrada em termos de açúcar, ácidos graxos e aminoácidos, como é no caso de uma dieta saudável, o armazenamento de gordura diminui e pode passar a ocorrer o armazenamento também de proteínas, ocorrendo a hipertrofia dos músculos, ou seja, o tão sonhado ganho de massa magra. Nesse caso, outro fator passa a ser muito importante: o exercício físico. Após a prática de exercício físico, não só a insulina estimula a mTOR a construir as proteínas do músculo, mas fatores de crescimento, como o IGF, o efeito do estímulo mecânico do exercício e aminoácidos também o fazem. Aqui é importante enfatizar esse após o exercício, pois durante o exercício os músculos não ativam a mTOR e, pelo contrário, inibem ela, já que precisam de energia. Ou seja, tendo menos açúcares e ácidos graxos para o tecido adiposo armazenar e tendo o estímulo do exercício físico para produzir proteínas no músculo, ganhamos massa magra sem ganhar massa gorda. Assim, ter uma boa alimentação após a prática do exercício faz muito sentido. E tudo isso graças à mTOR. Trabalhos científicos têm demonstrado que a mTOR está aumentada na obesidade, quando há uma oferta exagerada de nutrientes. E o acúmulo de gordura, então, passa a ser estimulado pela mTOR. Ao mesmo tempo, a mTOR é necessária para o ganho de massa magra e a hipertrofia dos músculos. Nossa, a mTOR parece muito importante. O que mais ela está relacionada? Bom, infelizmente, a mTOR ela está relacionada com várias doenças, como por exemplo o câncer. Em vários tipos de câncer que têm as suas células com crescimento e proliferação aumentados, a proteína mTOR está mais ativa. Assim, alguns estudos têm tentado usar a rapamicina como um possível agente antitumoral.
Como se não bastasse, o gene TOR parece ainda estar conectado de alguma forma com o envelhecimento, considerando que o metabolismo e o crescimento celular impactam no tempo de vida dos organismos. Vários genes relacionados ao envelhecimento são controlados pela TOR em diferentes espécies. Em moscas, por exemplo, o tempo de vida foi aumentado com a administração de rapamicina. E no verme, chamado C. elegans, a proteína LET363, nome dado à TOR desses vermes, também está relacionada com o aumento do tempo de vida desses animais. Em camundongos, estudos têm mostrado que a administração de rapamicina parece aumentar o tempo médio de vida em até 60%. Nossa, que legal! E seria vantajoso tomarmos rapamicina para vivermos mais? Muitos estudos indicam que não. Considerando o papel central da mTOR no controle do crescimento das células, incluindo também o seu papel no sistema imune, não parece ser promissor tomarmos rapamicina para retardarmos o envelhecimento. Então, para fechar essa história, ninguém pode negar a importância do gene TOR nos diversos organismos. Os processos biológicos que esse gene controla é um ótimo exemplo em biologia de como certas características e processos biológicos podem ser herdados por milhões e milhões de anos de evolução. Ao que tudo indica, um ancestral comum de leveduras, plantas, insetos e mamíferos parece ter adquirido um gene capaz de controlar o seu crescimento, afetando a história da vida na Terra e de todo o processo evolutivo. De leveduras até humanos, passando por plantas, vermes e insetos, o gene TOR parece ser um regulador-chave no crescimento celular. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Curtam o nosso vídeo, sigam o nosso canal, comenta, divulga e ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo com vocês. Muito obrigada e até a próxima! E viva Thor! E viva Thor!